Inteligência artificial. Está perdido nessa conversa? Então eu tenho um conteúdo para você que vai revelar algumas oportunidades na sua operação. Quando a gente fala de inteligência artificial numa estrutura de atendimento, é muito importante, primeiro, a gente entender o que é uma estrutura de atendimento e do que ela é composta, os custos, estrutura e o que acontece dentro dela. Geralmente as empresas, elas têm níveis de atendimento, desde o mais genérico para o mais especialista dentro da sua operação. E quando a gente fala de ser mais especialista, quanto mais especialista for, mais caro é. Isso aqui eu vou representar por níveis. Então, partindo aqui de um nível 1, a gente vai ter um nível 2, que ele se torna mais especialista, nível 3, que é o nível máximo, onde eu vou envolver outras estruturas. O nível 1, ele é muito responsável hoje por trabalhar de uma forma muito mais em volume, um volume muito maior. Então aqui quando a gente fala, é um time que lida muito mais com dúvidas. Dúvidas, questões mais básicas que podem ser resolvidas já no primeiro contato. Então isso aqui é o seu time de N1. Esse time de N1, ele representa um dinheirinho. Então a gente vai colocar aqui a representatividade dele. Aqueles assuntos que essa estrutura não pode resolver, ele acaba passando para um nível um pouco mais especialista, onde realmente você vai dar um pouco mais de profundidade. Você tem menos pessoas aqui, o volume de ocorrências nessa camada ele é menor, mas ao mesmo tempo você tem especialistas, que aqui eu vou representar por 2 dinheirinhos. E quando esse time não consegue resolver, e ele precisa muitas vezes de mais de um time envolvido para realmente dar a resposta para o cliente, você vai para uma estrutura muito mais especialista ainda, que essa daqui vai te custar 3 dinheirinhos. Então essa aqui é uma estrutura muito básica de atendimento. Rodrigo, mas o que isso tem a ver com inteligência artificial? No final das contas, isso daqui é o fundamento da estrutura de atendimento e o que acontece nas empresas. Então o que eu parto aqui de um ponto onde eu tenho uma camada mais generalista para uma mais especialista que me custa mais dinheiro e dinheiro. Quando a gente fala da utilização de inteligência artificial aplicada a uma estrutura de atendimento, nós temos aqui algumas oportunidades. Por quê? Porque, primeiro, eu consigo colocar uma camada que eu vou chamar aqui de N0. É a camada mais básica de autosserviço para o teu cliente, onde não tem um humano envolvido nisso daqui. Anteriormente era muito difícil a gente colocar um bot para atender um cliente por completo, sem repassar essa conversa para o time de atendimento, porque nós não tínhamos ainda uma inteligência artificial como nós temos hoje. Então ela tem a capacidade realmente de entender uma conversa. E conversa é um ponto que é muito caótico. Por isso que um humano lida muito bem com isso, porque ela flui para lados que não são esperados. E antigamente, nas estruturas tecnológicas, antes da inteligência artificial generativa, elas eram engessadas, não lidavam bem com essas conversas. E isso mudou o jogo completamente quando a gente fala de AI generativa. Então aqui é o ponto onde eu consigo criar uma camada, onde eu vou colocar uma inteligência artificial como se fosse um agente da empresa. E isso daqui ele vai me resolver problemas que o N1 resolve. Então aquelas dúvidas mais básicas, onde eu tenho ali uma conversa e consigo já resolver primeiro, eu faço uma transferência de capacidade do N1 para o N0. Poxa, mas Rodrigo, o que eu preciso para isso? Eu preciso ter aqui o que nós chamamos de um agente de inteligência artificial. Nós precisamos ter conteúdos para suportar essa inteligência. Então aqui é o segredo do jogo. E eu consigo, através desses conteúdos, fazer uma transferência de capacidade daquelas pessoas que estavam operando no meu N1, passando para o N0, ou seja, ele passa a atender dali. Boa parte dos atendimentos ocorrem nessa camada. E aí o outro ponto, não menos importante, você pergunta, tá, mas o que vai acontecer aqui com as outras pessoas da minha operação? A mesma coisa que eu falei sobre transferência de capacidade vai acontecer nos demais níveis. Então eu consigo pegar, por exemplo, a capacidade que um N2, que é mais especialista, e também através de conteúdos, e transferir ela para o meu time de N1, que vai ser aquele time que tem mais capacidade de fazer mais rápido. Então eu transfiro. Quando eu faço isso, importante ressaltar que eu estou deslocando também a minha estrutura de custo. Eu estou jogando assuntos mais complexos que estavam ali na frente para uma estrutura que agora ela está mais empoderada. Por quê? Porque ela recebeu a capacidade de responder coisas mais complexas para uma estrutura de custo
inferior. Então aqui é o grande ponto. E tá, Rodrigo, e como que a gente faz essas transferências? Porque vai acontecer a mesma coisa do N3 para o N2, do N2 para o N1. E quando a gente olha para essa camada, a gente não tem mais aqui um agente autônomo. A gente precisa empoderar pessoas para que elas respondam de uma forma muito mais uniforme, melhor e com mais profundidade. Então o que resolve aqui? A gente coloca um copiloto na mão dessas pessoas. Ele vai ajudar, a inteligência artificial vai ajudar a gerar as melhores respostas para as dúvidas mais complexas dos clientes a todo momento. E aí eu consigo fazer essa transferência de capacidade. Então, quando a gente fala de uma estratégia de implementar realmente uma inteligência artificial dentro da tua operação de atendimento, o conteúdo ele é rei, é necessário para todas as camadas e você hoje tem duas grandes opções para lidar com isso. Uma, para N0, você vai trabalhar com agente autônomo e você precisa também para N1, N2, N3 empoderar essas pessoas com o conteúdo correto para que você tenha mais uniformidade e reduza a sua estrutura de custo na sua empresa e o copiloto ele faz essa função. Então você tem essas duas oportunidades para trabalhar na sua empresa. E a grande novidade é que nós lançamos agora recentemente o WOS, que ele tem exatamente essas duas funções e de uma maneira muito simples você consegue gerenciar os seus conteúdos e trabalhar tanto com um agente autônomo quanto empoderar o teu time e reduzir a sua estrutura de custo e ainda assim melhorar o atendimento para o teu cliente. E aí, ficou mais fácil? Bom, se você tiver qualquer tipo de dúvida, acompanhe aqui os nossos conteúdos que a gente vai explorar muito desses assuntos para melhorar a tua operação.